Saudação, gente bonita. Em Goiás são 9 horas da manhã. Um dia bonito. Dando continuidade de um dia bonito de domingo. O fato é que eu engasguei com remédio. Deixa eu explicar rapidamente para vocês. Algumas coisas são genéticas, certo? Diabetes e asma. Só que todo mundo que prestava atenção nas aulas de biologia, pelo menos, sabe que existe uma diferença entre a expressão somática e a realização. Então eu tinha os genes, óbvio, minha família tem. Só que eu não exprimi a doença, até apareceu o Covid. Quando eu peguei Covid pela primeira vez, a diabetes veio como prêmio. E quando eu peguei Covid pela segunda vez, apareceu a asma. Então eu tenho duas doenças crônicas. Eu vou ter que tomar remédio o resto da vida. Não é tão desagradável assim, porque só um dos remédios eu tenho que comprar. Os outros o governo dá através do SUS. Então é tranquilo. Só que exige disciplina. Você levanta, você tem que tomar X, depois após o almoço Y, e lá pelas 8 da noite Z, todos os dias da vida. Então, como é bastante comum que eu almoce na casa da minha mãezinha, ainda mais hoje que é domingo, nós vamos fazer peixe, que eu consegui comprar peixe. Eu amo peixe. Eu sempre tomo o remédio depois do almoço lá. Então eu tenho que lembrar de tomar, isso é tranquilo de levar. Hoje eu acordei com um senso de humor especialmente desenvolvido. Me empolguei e simplesmente me esqueci de tomar os remédios. Então eu lembrei que eu estava saindo para casa da minha mãe, porque eu fui pegar os que eu tenho que tomar depois do almoço e lembrei que eu não tinha tomado os da manhã. Mas que caramelo bonito. Então eu acabei tomando os remédios a seco. Não foi uma ideia boa. Eu tinha esquecido o quanto eles são amargas. Essa porra. E é por isso que eu tossi. Mas nós não estamos aqui para falar sobre isso, né? Só para começar o assunto, pra gente, né? A questão é a seguinte. Na live anterior, de antes de ontem, nós comentamos sobre a relação entre religião e Estado, particularmente entre sauditas, chineses e russos. Agora eu quero comentar sobre como fica essa questão na Turquia, na Indonésia e na Índia, que são outras potências eurasianas, né? Estamos falando de nações, um top 12 das economias mundiais. A Turquia é a 11ª, a Índia a 3ª, a Indonésia a 7ª. Vamos começar pela Turquia. O kemalismo foi um regime pró-ocidental, pró-europeu, que emergiu na Turquia após a dissolução do Império Otomano, no início da década de 1920, era secular. O que equivale a dizer pró-americano, pró-europeu, certo? Regimes seculares significam basicamente isso. Então, o kemalismo era secular, ocidentalizante. A Turquia tentou de todas as formas ser aceita pela Europa. E a Europa usou de todos os meios para não aceitar a Turquia. Aceitou na OTAN por causa da posição estratégica, né? Ela fazia fronteira com a União Soviética. Ela controla os estreitos de Bósforo e Dardanelas. E por causa da mão de obra, né? Hoje eles estão sacrificando até o último ucraniano, mas eles sempre estiveram dispostos a sacrificar até o último turco. Certo?
Então, por isso, na OTAN, para lutar, eles aceitaram a Turquia. Na União Europeia, para comer com eles, jamais. É tipo um cachorro, né? Cão de guarda. Os turcos aceitaram isso. Até a eleição de Recep Tayyip Erdogan. Recep Tayyip Erdogan tinha uma visão diferente das coisas. Não é que ele era pró-religioso. Ele era pró-turco. O islamismo, em particular o islamismo sunita tengriista, fazia parte da identidade turca. E ele deixou de negar isso. Ele diminuiu o ímpeto. Cara, mas que cão bonito. Uau. Nossa. Se alguém souber o nome dessa raça, que cachorro bonito, gente. Nossa Senhora. Mas voltando. O nosso colega Erdogan concluiu que ele nunca seria aceito pela Europa, a Turquia nunca seria aceita, e eles não estavam mais dispostos ao papel subalterno de cidadão de terceira classe. Então, o que aconteceu? Peraí, vou esperar porque isso aqui pode dar direito autoral. Concluiu que era melhor a Turquia se voltar para a região onde ele estava, o Oriente Médio, e ser uma potência regional do Oriente Médio e da Ásia Central, porque vários países da ex-União Soviética eram túrquicos. O Azerbaijão, o Turcomenistão, por óbvio, o Quirguistão e o Cazaquistão. O Tajiquistão não. O Tajiquistão é persa. Então, vou me aproximar da Ásia Central e do Oriente Médio. Vou ser uma potência regional. Esquecer esses merdas. E adotou políticas menos pró-ocidentais. Certo? Não saiu da OTAN, claro, mas começou a agir com mais independência. Foi o que bastou para o Reino Unido, os Estados Unidos e a França, claro, né, urdirem um plano secreto para levar a democracia para a Turquia e tentarem dar um golpe de Estado. Só que o serviço secreto russo ficou sabendo. No que ficou sabendo, imediatamente o Vladimir, em pessoa, ligou para o Erdogan, falou: cara, vaza, pega no avião e vai pro ar. Pega o piloto e o copiloto mais confiável que você conseguir e sobe. Então vamos te dar um golpe de Estado. Certo? O Erdogan encontrou oposição forte da maçonaria local. Guarda essa informação. O fato é que o Erdogan fez o que o Putin falou e rapidamente, simplesmente foi para o céu. Começou a voar em cima do território turco, enquanto a tentativa de golpe se desenrolava. Só que aí ele passou a saber e tomou medidas rápidas e conseguiu debelar a tentativa de golpe. Quando o avião dele pousou, aí ele sabia o que tinha que fazer. Ele fez uma medida que nenhum governante ocidental conseguiu fazer. Ele acabou com a maçonaria turca. Ele acabou com a maçonaria. É impressionante, né? Um feito desse. Aqui no Brasil não haveria golpe de Estado. E eu não falo só de 1889, 1930, 1937, 1945, 1964, 2015, sem a participação ativa da maçonaria. A maçonaria sempre foi um fator de instabilidade, golpista, pró-anglo-saxão no nosso país. Sempre, 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 sempre. A maçonaria sempre foi golpista e elitista até a medula. E na Turquia, como em qualquer lugar que ela está, a mesma coisa. Só que aí, quando pousou, o Erdogan falou: não mesmo. Ele acabou com a maçonaria. Onde a maçonaria estava infiltrada? Não estava tanto no exército, ele tinha tomado contramedidas. Nem na polícia, porque ele tinha tomado contramedidas.
Mas não estava na polícia militar, mas estava no equivalente à polícia civil, no judiciário e no Ministério Público. Ele simplesmente demitiu todos os juízes, todos os promotores e todos os delegados. Fez uma varredura, descobriu que era maçom, quem estava liderando, quem estava apoiando. A grande maioria foi só demitida e presa. Alguns foram exilados e outros foram mandados para a corda. Foi um golpe brutal na capacidade do Ocidente de intervir nos negócios internos da Turquia. Foi um golpe brutal. Porque não existia mais maçonaria, que é a ponta de lança da intervenção do Ocidente. Sem a maçonaria, aí os caminhos para Erdogan ficaram muito mais livres. E ele começou a flertar com religiosos. Não que ele tendesse a implantar um fundamentalismo de forma alguma, mas ele entendeu que o público dele não era a classe média do litoral e de Istambul, que se sentia ocidental. O público dele era as pessoas do interior da Turquia e da capital Ankara. E ele deixou de tentar fazer aceno para as pessoas que o desprezavam e que desprezavam a religião, os costumes e os valores turcos, e passou a fazer o contrário. E, inclusive, começou a apoiar culturalmente isso. Foi depois do golpe que o mundo foi inundado com novelas turcas. A Kulturkampf. Se hoje nós temos novelas turcas sendo assistidas no mundo inteiro, Brasil inclusive, algumas de ótima qualidade, principalmente as históricas, devemos isso ao Erdogan. Ele chegou à conclusão que os turcos não deviam ter vergonha de si mesmos, nem da própria história. Muito pelo contrário. Eles deveriam investir nela, propagandear ela, os valores, as pessoas, os costumes. E aí ele começou a valorizar a Turquia, os turcos, a história turca, sabe? De modo que na Turquia existe a separação entre Estado e religião, certo? Ela existe. Não é um Estado, tipo, nem de longe um Estado teocrático, como o Vaticano ou Israel. Mas a hostilidade com a religião, típica do kemalismo, acabou. Tipo, é uma hostilidade francesa, né? Acabou. Não é que a Turquia tornou-se conservadora. A Turquia deixou de ter vergonha de ser turca. O que significa conservador? O que é conservar? Os valores turcos. Conservar o que existia. O que existia na Turquia? Turcos. Deixou de ter vergonha de ser turco e de tentar fazer como a nossa classe média, né? Tentar emular a Europa e os Estados Unidos para parecer ocidental. O Erdogan falou, não. Somos turcos e não vamos mais ter vergonha disso. E assim é. Até hoje. Turquia é um dos países do Oriente Médio que menos tem cristãos. Muito poucos mesmo, mas muitíssimo poucos. Inclusive, a antiga igreja de Hagia Sofia, que se transformou na mesquita sagrada, agora, e depois com Kemal Atatürk virou um museu, foi convertida novamente em mesquita. O que é justo. As mesquitas que os espanhóis roubaram aos berberes na Espanha, eles converteram em igreja, então é assim que é a vida, né? Assim que é a vida. Lá na Avivá. Ok. A Indonésia. O fato de quase ninguém na mídia, na imprensa, tanto nacional quanto internacional, falar da Indonésia, a sétima maior economia do mundo, maior que a brasileira, inclusive,
Agradeçam Temer e Bolsonaro. É muito ilustrativo. Muito ilustrativo. Não tô falando de Burkina Faso ou da Albânia, não. Tô falando da 7ª economia do mundo. Da 4ª nação mais populosa do planeta. Por que ninguém fala da Indonésia? Isso é um ótimo sinal. A Indonésia teve um começo ao viçareiro, né? Mas Sukarno, né? Salvo engano. Movimentos não alinhados, independência, soberania. Mas aí os Estados Unidos, óbvio, né? Foram levar a democracia para a Indonésia. Colocaram no lugar o Suharto, um ditador sanguinário, óbvio, né? Que esmagou os nacionalistas, os soberanistas, os esquerdistas na Indonésia, criou uma ditadura. Só que a ditadura do Suharto caiu e a democracia foi restabelecida na Indonésia. De início, mais ou menos como nas Filipinas. Liberais, né, que fazem o que os americanos querem e tudo mais. Mas aí elegeram o Adodo. Uau! Uma mistura de Lula com quem? Cara, com Lula mesmo. Sabe? Um sujeito com visão. Só que o Lula é mais nacionalista. O Lula gosta muito do povo brasileiro, mas o Suharto, além de gostar do povo indonésio, ele tem visão para o Estado indonésio. A Indonésia, assim como a Turquia e o Brasil bem menos, assim como a Indonésia, né? Assim como a Turquia, perdão. A Indonésia é um país do tipo capitalista industrial. Nós não somos capitalistas industriais. Nós somos capitalistas atrasados, exportadores de commodities primárias, né? Fomos já no passado capitalistas industriais. Graças a Fernando Henrique, que o demônio leva algum dia, nós não somos mais, né? Lei Candir, tal. Nos desindustrializamos e já era. Mas a Indonésia é uma potência industrial emergente. É um dos tigres asiáticos. Como eu já disse, a 7ª economia do mundo. E o Adodo, ele começou a transformar isso discretamente em soberania. Investindo em defesa, modernização das forças armadas, segurança, inteligência. E o povo indonésio vem prosperando. Claro, a 7ª economia do mundo. Ele tomou uma decisão recente que eu achei extraordinária. Com a crise na produção mundial de arroz, ele simplesmente proibiu a Indonésia de exportar arroz. Falou, primeiro vamos alimentar o nosso povo. Não é igual o Brasil. Alimenta os animais do mundo e deixa o próprio povo passar fome. Indonésia não. O buraco lá é mais embaixo. Ok? Bom, na Indonésia há 5 religiões oficiais. É o maior país muçulmano do mundo. O maior número de muçulmanos do planeta está na Indonésia. Mas você tem uma minoria importante cristã. Você tem nas ilhas de Lombok e aquela famosíssima da Indonésia, que eu esqueço o nome. Elas são hinduístas. O budismo é permitido. E o confucionismo também. As províncias têm liberdade. Banda Aceh, por exemplo, é governado pela Sharia. Mas no restante da Indonésia,
o islamismo é bem suave, sabe? Tipo Bangladesh, tranquilo, sem... né? O que você não pode na Indonésia é ser ateu. O ateísmo é vedado pela lei indonésia. E é isso. Uma relação saudável, vamos dizer assim. E agora, finalmente, mas não menos importante, a Índia. A Índia, ela tem um quê de Brasil, mas tem uma história bem diferente. As pessoas, os manés do mundo, nossa senhora, inventam números, falsificam a história e criam aberrações do tipo livro negro do comunismo e outras bobagens. Falam dos melões do Stalin, dos melões do camarada Mao, né? Mas ninguém fala das milhões de vítimas do capitalismo. 100 milhões nas Américas. Colonialismo ibérico, século XVI e XVII. Britânico, século XVIII, perdão, e americano, século XIX. Boa parte do extermínio dos indígenas, do roubo de terras e tudo mais, feito nos Estados Unidos, não foram feitos pelos britânicos. Foram feitos pelos próprios americanos. Certo? E no Canadá a mesma coisa. A grande maioria dos assaltos aos povos originários no Canadá não foi feito pelos britânicos, mas pelo governo canadense. Tipo a Austrália. Certo? Então 100 milhões na América, 100 milhões na África, entre escravizados e desvividos. 100 milhões na China, Primeira Guerra do Ópio, Segunda Guerra do Ópio. Rebelião Taiping, Guerra dos Boxers. Agora, você sabe quantas foram as vítimas do capitalismo na Índia? 300 milhões. Um massacre da história humana. O maior genocídio que a humanidade reconheceu. Mas de longe mesmo, o maior de todos. 50 vezes maior do que aquele, que é o oficioso, né? 300 milhões de vítimas. A Índia era a nação mais rica do mundo nos anos imediatamente anteriores à invasão britânica, 1783, tomada do país pela Companhia das Índias Orientais. E era a nação mais pobre do planeta no ano da independência, em 1948. Ou seja, em 165 anos, os britânicos transformaram a nação mais rica da Terra na mais pobre do planeta. 165 anos. 7 gerações. Foi o que os britânicos gastaram. Mas para onde foi toda essa riqueza? Para eles mesmos. Financiou a Revolução Industrial. Como é que vocês acham que eles financiaram a Revolução Industrial? Poupança? Equilíbrio fiscal? Não me faz rir, né, camarada? Foi roubando dos indianos. Tudo que eles tinham. Apesar disso, e apesar deles terem usado um critério escroto para garantir que a Índia nunca fosse uma potência após a independência, separando da antiga União Indiana Mianmar, Maldivas, Sri Lanka, Paquistão, Bangladesh, Sikkim, que mais tarde decidiu se incorporar à Índia, Nepal e Butão, e sendo responsável por todas as encrencas que a Índia tem com a China e com o próprio Paquistão, a classe média, as elites indianas, não raro, assim como as brasileiras, pagam um pau para os britânicos. São entreguistas. São muito entreguistas. É no contexto de não aceitação dessa realidade que elegeram o grande Narendra Modi. Narendra Modi é um nacionalista, um soberanista acima de tudo. Não é um socialista, ele não pratica o socialismo industrial, como o Irã, como a Rússia. Não, ele pratica o capitalismo industrial, como é o caso da Turquia e da Indonésia.
E isto posto conseguiu transformar a Índia na terceira maior economia do planeta. Brevemente vai ser a segunda, porque, né? Ele tem conseguido grandes feitos e por isso despertado muito ódio das fundações, né? George Soros, Ford, todo mundo conhece as fundações. Todo país tem a sua, né? Todo país que não se depurou tem as suas fundações Lehman da vida. Então ele tem enfrentado a hostilidade dessas fundações, dessas ONGs, que espalham a falsa noção de que ele é islamofóbico, que ele persegue a minoria islâmica, como se o Ocidente não se dedicasse, nos últimos séculos, a exatamente oprimir e assassinar muçulmanos. Quem ouve as críticas do Ocidente a Narendra Modi não imagina cenas como essas aqui que eu vou mostrar para vocês. I think the first question, if you could answer, is who were these aid, who was this aid being driven in by or for? The UN and the normal, known aid agencies said that they had nothing to do with it. Do you know who it was? I know the following, that in order to help alleviate the food shortage in Gaza, that we authorized a convoy of, I think, some 30 trucks entered Gaza last night, headed for the northern Gaza Strip. And this shows that Israel is interested in seeing aid and foodstuffs reach the civilian population. Unfortunately, we saw a situation where there was a mass casualty tragedy, where it looked like the civilians were storming the trucks, trying to take the food out of desperation. And people, a crowd was pushing and shoving, and people were killed. I can't tell you the exact numbers. I don't, as you know, don't trust the numbers put out by the Hamas-controlled Ministry of Health in Gaza. There were reports that maybe the drivers were driving over parts of the crowd. It appears to be a tragedy, but I can tell you Israel was not involved directly in any way. When you say not involved directly in any way, what do you mean? I mean, you enabled this convoy, as you said, and your forces are there on the ground and open fire. They said it themselves. What does that mean, not involved in any way? So this was, we allowed the aid to come in. We are involved that way. That's our policy, to allow food to go into Gaza for the civilian population. But in the incident of people storming the trucks and the way the truck drivers behaved, and people getting squashed and pressed, and apparently there being mass casualties, Israel was not there on the ground. Okay, but they did open fire and people were killed. So I'm completely confused by what you're saying, because they admitted, the IDF spokesman said it on our air, that they opened fire. That's a separate incident. Okay. Not connected to the tragedy with the trucks. That was different place, different time. Certo? Não imagina. A impressão é que o Ocidente gosta dos muçulmanos, respeita os muçulmanos, que eles não invadiram o Iraque 2 vezes, que eles não invadiram o Afeganistão, que eles não destruíram a Líbia, que eles não tentaram destruir a Síria, que eles não apoiaram o Estado de Israel em 48, em 56, em 67, em 73, em 82... Na primeira intifada, na segunda intifada, nas operações chumbo derretido, nós estamos apoiando agora. Quem vê, pensa. Quem vê, acredita mesmo que o Ocidente está muito preocupado com os muçulmanos. E aí uma série de calúnias são despredidas contra a figura do Narendra Modi. Certo? Como são muitos, eu preciso de um vídeo só para isso. Isso é só para dizer aqui que a Índia é um país multicultural, multirreligioso, certo? E que, honestamente, eu não acredito que a democracia ocidental pode dar certo lá. Mas eu confio na liderança do Narendra Modi e na transformação lenta e paulatina da Índia e da sociedade indiana em algo mais soberanista.
Eu confio nisso, eu acredito, eu vejo, eu percebo isso. Vai levar um tempo, mas vai acontecer. Talvez antes até do que nós. Quem sabe, né? Vamos torcer. A Índia é um país muito complexo, não dá para falar dela num pedaço de vídeo. Como eu disse, eu vou ter que falar exclusivamente dela. E vou fazer isso em breve. De toda forma, eu desejo para vocês um ótimo fim de semana, né? Na verdade, estamos começando a semana, hoje é domingo. Uma ótima semana para todo mundo e até a próxima.